Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O termo VMOC, que são valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis em ações, voltou a estar em voga no final do ano passado, com o Sporting a concluir a sua reestruturação financeira. Entre críticas dos rivais e a via aberta para a entrada de um novo acionista na SAD, vamos debater os riscos e as oportunidades desta possibilidade. Para esta segunda parte, temos connosco o economista António José Duarte, é um regresso a este jogo económico. António, muito obrigado por este regresso ao jogo económico e desejo também de um bom ano, um excelente 2024 para si. Temos aqui um tema muito interessante relativamente àquilo que foi uma das grandes novidades do final do ano passado, que foi a conclusão da reestruturação financeira do Sporting. O Sporting, o clube, passou a ter 88% da sua SAD e deixou aqui a porta aberta para um novo acionista. Mas antes gostaria que o António nos desse aqui uma perspectiva de que reestruturação financeira foi esta, como é que viu todos os meandros de toda esta operação e depois já passamos então também às críticas dos rivais e à tal possibilidade de entrada de um novo acionista. Mas para já gostaria que nos elucidasse um pouco de como é que viu esta operação e como é que viu toda esta reestruturação que durou quase praticamente 9 anos. Ora, antes de mais, muito obrigado, Zé Carlos, pelo convite e um bom ano para si e para todos aqueles que nos ouvem. Esta VMOCs foi um termo que entrou, digamos assim, no universo Sporting em 2010, quando é feita a primeira emissão, na altura cerca de 83 milhões de euros, e depois, mais tarde, em 2014, uma nova emissão de 56 milhões de euros. Estas emissões foi a conversão de dívida que existia, titulada pelo Banco Comercial Português e pelo Novo Banco, junto do Sporting, para obrigações obrigatoriamente convertíveis em ações, se até à data da maturidade estes empréstimos não fossem liquidados. E a partir daqui importa perceber que a eventual conversão destas obrigações em ações transformaria o Sporting Clube num acionista minoritário da SAD. Portanto, e minoritário, nas contas que fiz ontem, rondariam cerca de 20%, seria esta a percentagem que o Sporting Clube passaria a ter da SAD, tendo por contrapartida algo que seria termos dois bancos, no caso o BCP e o Novo Banco, como os acionistas maioritários de um clube de futebol. A maioria de nós, que não está, digamos assim, ou a maioria das pessoas que não está familiarizada com a parte financeira, os bancos em Portugal, desde o pedido de ajuda à Troika, em 2012, 2011, há uma orientação dos reguladores para a redução da exposição de crédito à indústria do futebol, nomeadamente em Portugal, e no caso do BCP, que recorreu a uma linha de financiamento, de capitalização, que já foi integralmente liquidada, uma das contrapartidas foi exatamente a redução da exposição. Portanto, à medida que o tempo foi avançando, foi-se criando uma pressão, até porque a data era o 2026, e esta recompra das MOCs ocorreu em dois tempos. Primeiro tempo com o BCP o ano passado e o segundo tempo agora com o Novo Banco, mas foi-se criando a pressão do lado do Sporting e do lado dos bancos para encontrar uma solução. Importa aqui deixar também claro que quando da segunda reestruturação financeira, levada então a cabo pela direção liderada por Bruno de Carvalho, foi colocada a possibilidade do Sporting recomprar as MOCs com um desconto de 70%, o que significava também que para os bancos, que recordo, estas MOCs têm origem em dívida que já existia em 2010 e em 2014, para os bancos, na prática, o valor líquido que estas MOCs representavam, digamos assim, no seu balanço era pelo menos igual, mas quase de certeza inferior, aos tais 30%. Portanto, chegados a 2022, o Sporting recomprou as MOCs, os 83 milhões ao BCP, com um desconto de 70%, e agora, no final do ano, recomprou, digamos assim, as MOCs ao Novo Banco por 15 milhões de euros, tendo no seu total obtido um desconto financeiro na ordem dos 96 milhões de euros.
Em termos de histórico, foi esta a lógica, mas eu diria que esta foi uma boa operação para os bancos e uma boa operação para o Sporting. Uma boa operação para os bancos porque, no caso do BCP, é um banco que atualmente não tem qualquer dívida, qualquer empréstimo, qualquer correlação com o Estado, portanto é livre de fazer a sua transação, que bem entender, sendo certo que provavelmente a forma como a fez, e nós não conhecemos os contornos para além daquilo que é comunicado à CMVM, terá resultado seguramente numa redução de perdas comparativamente com o cenário do BCP ter que ficar acionista maioritário da Sporting SAD. Era o que iria acontecer em Era o 2026, que ia não é? acontecer, ter que consolidar a participação do Sporting no seu balanço e, muito provavelmente, ser obrigado a lançar uma OPA sobre o restante capital. Portanto, ter um banco, no caso, um dos maiores, o maior banco comercial privado a operar em Portugal, acionista de um clube de futebol, é algo que não está nem no core business da indústria financeira, não é gerir clubes de futebol, e iria trazer um conjunto de prejuízos presentes e potenciais. Portanto, a transação para o BCP e para o novo banco, agora, foi seguramente uma excelente transação comparativamente com o cenário que decorreria. Para o Sporting, foi a possibilidade de, e recorde-se que o novo banco herdou isto antes da resolução, portanto, não é um tema que está relacionado com percebe-se as críticas de que o Sporting teve um desconto, mas é preciso perceber que isto não nasceu ontem, nasceu há 10 anos atrás, muito antes de qualquer intervenção pública, naquele caso do Fundo de Resolução do Novo Banco, e a resolução, nestes termos, provavelmente, seguramente, foi aquela que menos custos teve para a instituição financeira em causa e que permitiu mitigar as perdas. De facto, esta é uma leitura, digamos, direta da transação e que, como digo, para o Sporting foi uma excelente transação na medida em que permite recomprar as RMOCs, tendo hoje, como o Zé Carlos disse muito bem, 88% do capital, coisa que, se não acontecesse uma operação deste género, seguramente as RMOCs acabariam por ser convertidas ou vendidas por um preço muito inferior pelos bancos, portanto lá está, em termos de custo-benefício, a transação foi uma boa transação para o Sporting. Foi boa para todas as partes. Foi boa para todas as partes. Introduz o Jorge neste tema. Jorge, foi um tema que temos vindo já a falar algumas vezes neste jogo económico, é um dos mais interessantes em termos daquilo que é a economia do desporto e também tudo o que é a situação financeira das SADs, e numa altura em que, por exemplo, a UEFA institui aqui um novo regulamento financeiro que faz depender do equilíbrio das contas a participação dos clubes na Liga dos Campeões, e esse é um fator absolutamente decisivo, e temos acompanhado também a forma como o Futebol Clube do Porto tem tido aqui alguma dificuldade para conseguir ter contas positivas. Esta é, na tua opinião, Jorge, uma demonstração de saúde financeira por parte da SAD? E já agora gostaria também de introduzir o tema das críticas dos rivais. Como é que também viste a reação dos rivais do Sporting relativamente a esta operação? Em primeiro lugar, saudar o António José Duarte por estar mais uma vez connosco. Eu já no último programa tinha destacado a SAD do Sporting como a sociedade desportiva em Portugal. Foi a tua escolha do ano, 2023. Foi a minha escolha do ano, de maior sucesso, né? E é bom recordar que o Sporting conseguiu fazer o mercado de transferências no passado verão acima dos 100 milhões de euros. Quando olhamos para negócios como o próprio de Shermit e que valeu qualquer coisa como 12 milhões mais variáveis, o próprio Tiago Tomás, que foram mais 12 milhões, Pedro Porro, que sai pela cláusula e permitiu ao Sporting até resgatar uma parte do passe do Marcos Edwards, depois a saída de Manuel Ugarte é também pela cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, e portanto foi claramente um mercado muito interessante, e eu acho que esta trajetória que o Sporting tem vindo a fazer nos últimos anos, de conseguir, e isto tem muito que ver também com o rendimento esportivo da equipa, porque as duas coisas estão sempre associadas. O Sporting tem feito
por um lado, sob a liderança de Ruben Amorim, aposta em vários jogadores da formação e vários já foram transferidos por números muito significativos. Recordo-se, por exemplo, Nuno Mendes, que está hoje ao serviço do Paris Saint-Germain. Por outro lado, também excelentes oportunidades de scouting, e acho que quer Pedro Porro, quer Manuel Ugarte são bons exemplos disso. E depois os encaixes financeiros que a SAD tem vindo a fazer têm permitido reequilibrar as contas. Acho que o Sporting tem hoje uma saúde financeira que não tinha há uns anos a esta parte. E o próprio, e se recordarmos, há um ano e meio atrás, sensivelmente, quando foi a saída de Mateus Nunes, o próprio Ruben Amorim foi questionado precisamente por esta questão das VMOCs, porque, ao que tudo indica, já na altura, parte do valor, ou grande parte do valor dessa transferência, que se bem me recordo, acima dos 45 milhões de euros, sensivelmente, foi na altura precisamente para que a SAD pudesse amortizar esta parte desta dívida junto da banca. Obviamente que é um dado muito relevante quando olhamos na perspectiva do Sporting Clube Portugal ser acionista maioritário da SAD, com neste momento 88%, e esse incumprimento, como dizia o António há pouco, poderia colocar o Sporting Clube numa situação de ser um acionista minoritário. E isso era uma questão muito relevante para a direção, mas sobretudo para todos os sócios do Sporting, que é muitas vezes uma questão levantada, e podemos até já perspectivar um bocadinho o futuro. Quanto a um novo investidor, tem-se falado muito dessa possibilidade. A verdade é que terá sempre que passar pelo acordo com os sócios, passar por uma Assembleia Geral do clube. E se olharmos para aquilo que tem sido sempre o comportamento dos sócios do Sporting no que é este tipo de matérias de respeito, eu acho muito difícil que aceitem a entrada de um acionista. Diria que havia um acionista que a poder entrar. Os sportinguistas até poderiam ver com bons olhos, e estou a falar do Cristiano Ronaldo. Acho que esse seria o nome que se calhar seria o mais pacífico. Para expandir a sua carteira de investimentos, não é? Sim, ele que tem apostado em várias áreas de negócio, mas eu acho, sinceramente, por aquilo que conheço da realidade de Sporting daquilo que pensam os sócios do Sporting relativamente a esta matéria, acho difícil que seja aceite de ânimo leve essa entrada de capital de um novo investidor, mesmo que seja para ser para um investidor que venha investir na ordem dos 15%, que é o que tem vindo a ser veiculado pela comunicação social. Tenho essa dúvida, porque noutras alturas os próprios sócios do Sporting quiseram sempre que a Sporting SAD fosse detida maioritariamente pelo clube. Mantivesse a maioria. E vamos precisamente por esse caminho, já que o Jorge abriu a porta para o tema do novo investidor. Nós vamos prosseguir nesse tema, António, relativamente àquilo que pode ser a entrada de um novo acionista, e o Sporting no comunicado em que deu por encerrada a sua reestruturação financeira. Falou abertamente desse tema, enfim, não detalhou nada, até porque não era esse o momento, mas claramente abriu a porta para a entrada de um investidor na SAD do Sporting. Como é que o clube, que agora detém 88% da SAD, deve gerir este tema da entrada de um novo acionista? Em primeiro lugar, o Sporting, o Benfica, o Porto, neste caso o Sporting SAD, não se pode comportar como uma aldeia gaulesa no meio de uma indústria altamente competitiva e cada vez mais aberta à entrada de empresas na gestão dos clubes de futebol. Dar só aqui uma nota, e nesse aspecto a direção liderada por Frederico Varanda está de parabéns, por aquilo que se falou antes e também por aquilo que se constata, como compreenderá, com a possibilidade da conversão de VMOCs em ações, até elas estarem na totalidade, digamos assim, na posse do Sporting, nenhum acionista ia colocar €1 no Sporting, porque com a conversão das obrigações em ações, a sua posição acionista ia diluir-se. O cenário mudava, não é? Compraria 10%, mas ninguém ia comprar €1, 1% do Sporting, sem este tema estar resolvido. Portanto, existem, e é nesse sentido
na minha perspectiva, que deve ser lido no comunicado da direção, é que foram criadas condições para se procurar um investidor. E, resumindo, aquilo que os sócios do Sporting, e tenho a certeza que a direção do Sporting vai fazer, avaliar a SAD, perceber quanto é que vale a SAD hoje, qual é que é, no fundo, o seu valor de mercado, para, então, em função disso, definir em Assembleia Geral, não é, digamos assim, a primeira vez que acontece. Importa recordar que temos o acionista Álvaro Sobrinho como detendo hoje cerca de 10% do capital da SAD Sporting, mas, no fundo, para perceber que bloco de ações é que pode ser colocado e qual é que é o parceiro estratégico que o Sporting pretende. Pretende um parceiro estratégico ligado à indústria? Bom, tal está muito limitado hoje pelas regras da UEFA, os investidores não podem ter participações em clubes, mas, no fundo, esse é o caminho, digamos assim, sendo certo que também me parece relevante, do ponto de vista financeiro, assumir que a direção do Sporting acredita que o custo que teve, digamos assim, para recomprar as remolques, quer ao BCP, quer ao Novo Banco, será sempre inferior àquilo que será o encaixe que vamos ter, digamos assim, com a eventual venda de um bloco. E aqui coloca-se outro tema relevante. O novo acionista entra por compra de ações próprias que o Sporting tem na SAD ou por aumento de capital. São tudo questões que a direção do Sporting, seguramente muito bem assessorada, terá que lidar, mas que, no fundo, qual é o valor que vão entrar, de que forma é que essa entrada vai ser feita e, no fundo, qual é que é o parceiro estratégico. O Jorge referiu, de facto, a possibilidade do Cristiano Ronaldo, e eu acho que esse é talvez o desejo de grande parte dos adeptos, ter o Cristiano Ronaldo como parceiro estratégico do Sporting. Mas importa perceber que neste processo das GMOCs esteve em cima da mesa a possibilidade de uma entidade ligada ao Liverpool de adquirir as GMOCs, e esse processo acabou por falhar por circunstâncias que não são públicas e que também não as conheço. Mas, portanto, existe de facto aqui uma decisão estratégica, sendo certo, no fim, importa sempre termos isto em linha de conta. No futebol, o que conta é a bola entrar. E no caso do Sporting, lidera o campeonato, ao fim quase da primeira volta concluída. Portanto, a direção, liderada por Frederico Brandas, tem, até do ponto de vista interno, todas as condições para procurar aquela que seja a decisão e, seguramente, tenho a certeza, a melhor decisão para os destinos do Sporting na procura do investidor. António, temos aqui 2 minutos para acabar esta segunda parte do jogo económico, mas não gostaria de deixar de acabar este tema sem lhe perguntar como é que viu a reação dos rivais relativamente à conclusão desta operação. A reação é perfeitamente, não digo justificável, mas é perfeitamente entendível num quadro altamente competitivo e num quadro onde aparentemente se pode depreender que o Sporting teve uma vantagem competitiva em relação ao Benfica e ao Futebol Clube do Porto. Na verdade, como referi, o Sporting aproveitou uma questão ocorrida em 2014, é uma decisão de bancos privados à data, não envolve nenhuma ajuda pública, nem nenhum impacto, digamos assim, no lado público, no lado, digamos, dos contribuintes. Portanto, é uma decisão que decorre, digamos assim, do total livre-arbítrio desses bancos, sendo certo que, repito, esta decisão foi a melhor para os bancos. Eu sei que isto talvez seja mais difícil compreender para quem hoje tem dificuldade em pagar a sua casa. Como é que como é que um Sporting tem um desconto de 70% e eu, com as taxas de juros a subir, tenho que pagar? Mas, efetivamente, as críticas dos clubes rivais são de facto compreensíveis neste quadro de rivalidade, onde quase tudo serve para no fundo, existir essa rivalidade, mas, óbvio, e de facto, importa perceber uma coisa: as GMOCs não deram mais dinheiro ao Sporting. Ou seja, as GMOCs, o Sporting, quando recomprou as GMOCs, teve que gastar dinheiro, sendo certo que a alternativa era não gastar dinheiro e perder o controle da SAD. Portanto, e esse era um risco que a SAD não podia, o Sporting não podia correr. Mas o Sporting com isto não ficou com mais dinheiro para ir comprar jogadores, até ficou com menos. Portanto, estamos a falar... Diz, Jorge. Só para deixar esta nota, para que as coisas também fiquem claras relativamente àquilo que o António estava a dizer. Estamos a falar de
de um valor para a recompra das VMOC na ordem dos 95 milhões de euros. Portanto, Exatamente, certo. é bom que fique aqui claro, porque estamos a falar que foi um esforço também significativo por parte da Sporting SAD por fazer esta operação, não é? Certo, E mas o que provavelmente, importa, o Jorge, e só mesmo para concluir, a o que terminar. importa aqui referir é que a recompra das MOCs não significou o Sporting não pagar dívida. A alternativa a não recomprar as MOCs era passar a ter um novo acionista. Isto, do ponto de vista de cash flow, o impacto era zero. O Sporting, com esta transação, não passou a ter mais dinheiro para pagar jogadores ou para ir ao mercado. Inclusive, passou a ter menos porque este teve que recomprar com adiantamentos de receitas de contratos de televisão. Portanto, percebe, é perfeitamente compreensível as críticas, mas do ponto de vista meramente técnico, a recompra das MOCs teve um efeito zero no cash flow do Sporting, não, teve negativo, porque o Sporting teve que despender dinheiro. A alternativa era o Sporting perder o controle E os bancos da ficarem com função, uma posição que não os queriam. bancos ficarem com uma posição acionista que era pior para os bancos e pior para o Sporting, mas ainda assim, com esta transação, o Sporting também não ficava com mais dinheiro. Portanto, as críticas são compreensíveis no quadro de rivalidade, mas analisadas tecnicamente não têm, com o devido respeito, de sustentação. O Sporting não teve aqui um perdão, digamos assim, de dívida. É uma questão completamente diferente. Certo, muito bem. António José Duarte, muito obrigado por este regresso ao Obrigado, jogo eu, económico, pelos esclarecimentos que nos deixou relativamente a este tema. Fica desde já o convite feito para um regresso para falar seguramente de outros temas. Partimos já de seguida para as escolhas da semana neste jogo económico.